vai estar na casa. Aleluia! Presença gloriosa. Glória a Deus! Podem se assentar, meus queridos. Presença gloriosa. Aleluia! Eu fico muito feliz, irmãos, em poder retornar a essa casa. Eu amo vir aqui em Pariquera. Porque esta casa, irmãos, a presença do Senhor nesta casa aqui, ela é grandiosa. A recepção desta casa aqui, irmãos, e aí na recepção que vocês nos receberam aqui, fez eu lembrar Marta e Maria. Quando Jesus chega à casa de Lázaro, Maria ela não perde a oportunidade. Maria ela pega o melhor que ela tem para oferecer para Jesus. Aleluia! Aleluia, ela pega a melhor parte. E nós estamos aqui pegando a melhor parte. Essa que tomar aos pés do Senhor. Eu trago aqui um abraço do nosso pastor Edson, grande homem de Deus. E irmãos, eu fico muito feliz em ver esse casal, esses jovens, do qual está me acompanhando. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Escondendo o ouro lá, viu? Amém. Aleluia, Vou espalhar. Senhor. Vou fazer uma fofoca santa lá na série. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, tá? Meus queridos, vamos lá prometo aos irmãos que eu não vou demorar. Vou passar aquilo que o Espírito Santo colocou sobre o meu coração. Aleluia, Senhor. E abrindo a sua Bíblia no tema da campanha, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42, que nos diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Somente esse versículo. Meus queridos, a palavra do Senhor nos fala que os apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai nos falar que os apóstolos eles estavam orando. E aonde tem oração, tem crescimento. Aonde tem oração, tem visão. Aonde tem oração, tem a presença. E aonde tem oração, irmãos, tem comunhão. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que eles estavam orando. E Pedro dá uma distraída e Pedro levanta. E quando ele olha, tinha uma multidão, mais ou menos entre 120 pessoas. E a palavra do Senhor, continuando no capítulo 2, vai nos falar que estavam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito. O que significa o mesmo propósito, irmãos? Na mesma concordância. Eu aqui concordo que essa igreja aqui, ela vai crescer dos lados, porque está ficando pequeno. Eu creio que essa igreja aqui, ela vai se expandir, e eu creio que essa igreja aqui, ela vai pregoar a palavra do Senhor aqui em Pariquera, e a Pariquera vai ser tomada pela presença do Senhor. Aleluia! Quem concorda com isso? Glória a Deus! Aleluia! Isso é uma concordância. Isso, como diz na palavra do Senhor, estavam todos reunidos no mesmo propósito. Então, se a gente estiver no mesmo propósito, Deus vai operar a minha vontade e na sua vontade. Porque a palavra do Senhor nos diz que o que é concordado aqui na terra, Ele está assinando lá em cima. Então eu creio. E aqui a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que eles estavam reunidos ali no mesmo propósito. E aí, de repente, do Senhor veio um vento impetuoso e ali encheu toda aquela casa. E ali línguas repartidas como os de fogo. Irmãos, quando nós falamos de fogo, nós lembramos de quem? Quem é o fogo consumidor? Jesus. A palavra do Senhor nos diz também lá em Mateus capítulo, se eu não me engano, acho que é 2, versículo 11, que João Batista, ele está ali batizando com água, ao arrependimento. Mas aí ele diz assim: aquele que vem após mim é mais poderoso. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Ele virá e batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando nós lembramos de fogo, nós lembramos que quando desceu essas línguas repartidas como de fogo, nós entendemos que o Espírito Santo desceu naquele lugar. Deus estava ali naquele lugar. Aleluia. E ali línguas foram repartidas sobre aqueles lugares. E o mais interessante, irmãos, que o agir de Deus é maravilhoso. O mais lindo, irmãos, que ali tinha gente de praticamente quase toda a nação ali. E as línguas que eles falavam
Por exemplo, se a gente falar aqui em línguas aqui e tiver um americano e você falar em línguas, o americano vai entender o que você está falando, que é a língua deles. De repente, se eu falar aqui em chinês, em línguas, e tiver um chinês, ele vai entender a língua estranha que eu vou falar. E assim foi o que aconteceu aqui. Quando o Espírito Santo, né, tomou aquela casa, tomou o ambiente, porque assim, quando Deus chega na casa, irmãos, algo diferente acontece. Quando Deus está na casa, tudo modifica. Vocês lembram de Zaqueu? Quando o Senhor entrou na casa dele, Zaqueu foi transformado. Zaqueu, né, ele foi temente ao Senhor, ele foi transformado. Então é assim que funciona. Quando Deus está na casa, irmãos, algo diferente acontece. E aquelas línguas repartidas, irmãos, né, o povo se encantou com aquilo, porque ele estava entendendo muitas das vezes ali o que o Espírito Santo estava falando. Parecia que estavam falando com eles, porque ele estava falando em línguas, mas ele estava entendendo. Então aquele lugar ele foi tomado. Mas muitas das vezes, irmãos, nem tudo, né, nem todos, né, vão buscar a presença de Deus. Tem muitos ali que vão ficar, né, sempre ali vigiando, prestando atenção naquilo que não convém. E aí de repente alguns se levantam e falam assim: ah, esses caras aí estão bêbados, esses caras aí estão embriagados. Aí quando fala isso, Pedrão se levanta. Pedro sabe, irmãos, eu gosto da passagem de Pedro, porque desde o início, desde quando Jesus tomou ele ali na grande pesca, né, Pedro, ele era, assim, o pessoal tomava ele como um homem ignorante, um homem rude, mas era um homem cheio da presença. É um homem, o único discípulo que andou sobre as águas. Ele afundou, sim, afundou. Mas ele foi o único que teve iniciativa. Aleluia. Senhor, se é o Senhor mesmo, pede aqui, manda que eu ande pelas águas, que eu vou até o Senhor. Vem. E ele foi. Talvez se fosse eu, irmãos, eu não sei nadar. Talvez se fosse eu ia grudar ali no barco ali, eu não ia descer no barco. Mas Pedro, ele teve atitude. E muitas das vezes quando nós temos atitude, irmãos, de buscar aquilo que é de Deus, né, Deus vai operar na sua vida. Quando nós temos atitude de buscar aquilo que vem do alto, irmãos, nos revestir daquilo que vem do alto, você pode ter certeza que Deus ele vai operar sobre a minha e a sua vida. E aquele povo ali, eles começam a murmurar, dizendo que aquele povo estava embriagado. E aí Pedro se levanta. Pedro começa a dar uma ministração. Pedro começa a falar com aquele povo, explicando que aquilo lá era o Espírito Santo do Senhor. Que aquilo lá era um mover de Deus naquele lugar. E aí Pedro começa a ministrar para aquelas pessoas, e aquelas pessoas ali, irmãos, eles começam a entender a palavra do Senhor. E aquelas pessoas ali, como é que eles falam aqui no versículo 37. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Aí Pedrão já tinha dado, né, uma palavra. Muitas das vezes a palavra ela tem que ser dura, objetiva e tem que ter confronto. Porque muitas das vezes, irmãos, nós pregamos, né, que você vai para o céu. Mas como que está a sua vida? Será que você vai para o céu? Porque a palavra, irmão, se ela não tiver confronto, se ela não te confrontar, tem alguma coisa errada. Porque a palavra, se ela fosse só conforto, a gente ficava em casa, ouvindo, né, a pregação pelo YouTube. E ali, né, é só massageando seu ego, é só falar com ele: Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, né, Deus vai abrir portas, você vai ser um grande empresário. É isso que eles estão pregando. Não que Deus não possa fazer. Deus é poderoso, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Irmãos, a palavra ela tem que ter confronto. Porque vocês lembram de João lá no deserto? Se converta, raça de víbora.
Por que ele estava dando aquela palavra dura? Porque a palavra dura, irmãos, vocês vão entender que a palavra ela tem que mexer com você lá no coração, lá no fundo. Hoje em dia, se você dá uma palavra dura, a pessoa sai da igreja. Hoje em dia, se o pastor for falar uma palavra dura, a pessoa sai da igreja. Porque está mexendo com o ego. Irmãos, a palavra tem que ser objetiva. A palavra não é só massagear o ego de ninguém. A palavra tem que ser, né? Ela tem que ter confronto, ela tem que falar conosco. Porque muitas das vezes eu falo com o meu pastor lá, que quando ele prega, que ele está corrigindo a igreja, irmão, se ele fala 12 palavras, eu pego 15 para mim, porque eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Então tudo que ele fala lá, que quando o povo fala que está batendo a igreja, não está batendo, está exortando, colocando a igreja no caminho. Então muitas das vezes, irmãos, nós temos que abrir nossos ouvidos e parar com isso, que palavra dura tira crente da igreja. Isso tem que acabar do nosso meio, irmãos. A palavra, ela te coloca, né, na posição. A palavra dura, ela te coloca na posição. Eu fico imaginando se fosse João Batista pregando aqui nessa geração. O povo ia fazer que nem fizeram com Estevão, ia apedrejar ele. Mas a palavra objetiva, irmãos, ela te leva para o céu. E Pedro aqui, ele deu uma palavra, irmãos. Ele no começo ele dá uma palavra dura. Mas aí depois ele começa a falar do Espírito Santo. Ele começa, né, a falar de Deus. E o povo entende. E aí o povo, ele fica aflito. O que nós vamos fazer? Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa e vai ser batizado. Aleluia. E aquele povo, irmãos, olha que Pedro fala. E Pedro respondeu: arrependam-se a cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a perda dos seus pecados e receberão o dom do Espírito. Meus amados, muitas das vezes nós queremos dom, nós queremos falar em línguas, nós queremos ser usado, mas o que você tem feito para isso? Você tem buscado, você tem orado, você tem jejuado. Muitas das vezes nós queremos ser usados, irmãos, mas a gente não faz isso por onde? Você já viu um advogado ser advogado sem ele estudar? Não tem como. Então muitas das vezes, irmãos, a palavra está falando conosco. Os apóstolos estavam orando. E onde tem oração, irmãos, tem crescimento. Aonde tem oração, irmãos, eu amo vir nesse lugar aqui. Quando você pisa o pé ali, sabe, a presença aqui é grandiosa. Então, aonde tem oração, irmãos, tem presença. Aleluia. E aquele povo, ele se arrepende. E ali quase 3 mil, eu acredito que é mais de 3 mil. Porque a palavra não fala mais de 3 mil almas, mas eu acredito que eles estão falando aqui só de homens, fora mulheres. Então eu acredito que aqui foram bem mais que 3 mil almas. E aí nós vamos entrar aonde é o tema da campanha. E eles dedicavam o ensino dos apóstolos. Meus amados, quando a gente está naquele primeiro amor, quem é que lembra quando você aceitou Jesus? Aleluia. Irmãos, é coisa, sabe, é coisa de outro mundo. Irmãos, quando eu vim para Cajati, tem 15 anos atrás, irmãos, eu estava na igreja segunda na congregação, na terça congregação, na quarta estava na sede, e assim ia, de segunda a segunda. Irmão, que coisa gostosa. Sabe, você faz as coisas com prazer, você faz as coisas, sabe, dedicado, sabe, você não tem tempo ruim para nada, o pastor falou, você está lá. Mas a igreja mudou? Quem é que mudou? Então, irmãos, é por isso que muitas das vezes nós não somos cheios. O Espírito Santo, ele desce, ele está sobre nós. Deus quer, sabe, fazer um mover, e de repente veio o Espírito Santo e encheu toda aquela casa. Irmãos, que maravilhoso se todo mundo estivesse no mesmo propósito, na mesma união. E de repente o Senhor pegar, batizar todos aqui, crianças, todos com línguas estranhas. Isso está difícil de acontecer? Tá, irmãos, mas nós temos que colocar na posição.
E qual que é a posição, irmãos? Muitas das vezes tem culto de ensino. Nós vamos no culto de ensino. Aí quer dizer, o pastores, né? Chega lá, se dedica para ler a palavra, para ensinar a palavra, para dedicar, para passar a palavra para a igreja. Aí chega lá, meia dúzia de gente. E aí quando chega um culto, aonde vai vir um pregador de fora, um pregador de renome, a igreja enche, irmão. Será que a palavra, ela muda? A palavra é a mesma. Mas é a gente, irmãos, que colocamos na nossa mente. Porque se vir uma pessoa aqui de renome, isso aqui não vai ter lugar. Mas se vir, né, uma pessoa lá do fundo, lá do sítio, mas cheia do Espírito, a igreja não vem. Então como que nós queremos ser cheios? Como? E aqui quando eles falam aqui, ó, dedicavam o ensino, eles corriam atrás, eles ouviam o que os apóstolos tinham para falar para eles, porque eles estavam com sede da palavra. Eles queriam aprender a cada dia mais a palavra, eles queriam se encher a cada dia mais. Irmão, e quando você está nesse primeiro amor, é coisa, sabe, é coisa de outro mundo, é sobrenatural. Mas aí vai se passando o tempo, parece que as pessoas vão se perdendo, vão se esfriando. É Deus. Não é Deus que muda, Deus continua sentado no trono. Aleluia. Mas é nós que esfriamos, irmãos. Eu oro, a minha oração, irmãos, é que quando eu chegar na igreja, talvez não tenha nem pregação, talvez com a oração, envolver a igreja inteira, de repente, o Senhor descer, sabe, encher todos. Irmãos, que coisa maravilhosa. Talvez não precisa falar muito, mas precisa você se colocar na posição. Precisa você se encher. Precisa você renunciar a muitas coisas. Muitas das vezes nós queremos fazer e ser cheio, mas não queremos renunciar. Muitas das vezes nós queremos, né, que Deus nos use, mas o que você tem feito para Ele te usar, irmãos? Muitas das vezes nós viemos para a casa de Deus com o coração cheio, com a preocupação lá de fora. E aí chegamos aqui e nosso pensamento está onde? Está em Deus? Não está em Deus, não está lá fora. Mas quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos e focar em Cristo, irmãos, e buscar do jeito que nós temos que buscar, ao primeiro amor, como a igreja primitiva, você vai ver que os cultos é diferente. Irmãos, Elias, quando orou a Deus, fala: não vai chover, não vai chover. Aleluia. Porque a conexão dele de oração e intimidade com Deus, pô, era tremendo. Aleluia. Está diferente de nós? Não está, irmãos, não está. Mas é que hoje a sua oração, muitas das vezes, a nossa oração talvez não passe nem do teto. Então, irmãos, nós temos que se colocar na posição, como aquele povo, ele estava, sabe, sedente do amor de Cristo. Aleluia. Eu fico imaginando os apóstolos ali ensinando e eles ali com o caderninho anotando tudo que os apóstolos falavam. Isso é o que? Desejo de aprender a palavra. Desejo de, sabe, fome de comer a palavra. Aleluia. E a Bíblia, irmãos, quando você começa a ler ela, muitas das vezes você lê um pouquinho aqui, mas aí você vê, no meu caso, aí eu fico viajando assim, sabe? Eu fico pensando, isso é meu, tá? Parece que é eu que estou lá na história. Aí eu fico pensando aqui, eu falo assim: meu Deus, se fosse eu que estivesse lá, que coisa maravilhosa, o primeiro amor, né? Aí você começa a viajar na história, aí muitas das vezes eu não entendo, aí eu vou lá, leio de novo, aí eu não entendo, aí depois eu vou trabalhar, eu fico com aquilo no pensamento. Irmãos, até o Espírito Santo revelar a palavra, é coisa gloriosa. Mas aí, irmãos, nós estamos cheios das coisas lá de fora e queremos ser cheios das coisas de Deus. Não bate, irmãos, porque nosso coração, né, o Espírito Santo, a palavra diz que nós somos templo. Como que Deus vai habitar num coração, num templo cheio das coisas? Sabe, cheio das coisas. Não tem, irmãos, como o Espírito Santo habitar. Aleluia. E aqueles homens, meus irmãos, eu fico pensando, que coisa linda, velho. Que coisa linda. Quando você está no primeiro amor.
Porque tudo que você vai fazer, você faz com amor. Você vai limpar a igreja, você limpa com amor. Você vai pegar uma cadeira, você faz isso com amor. É coisa de Deus, irmãos. Mas hoje o crente cascudo, se você mandar ele pegar uma cadeira, aqui não tem, né? Isso é só lá pro lado de Cajati. Mas se você mandar ele pegar uma cadeira, ele já sai chutando tudo. Em Mariquera não tem esse tipo de coisa. É só lá pro lado de Cajati em diante. Irmãos, nós precisamos buscar ao primeiro amor. Nós precisamos descer a casa do olheiro. Nós precisamos ser quebrados para que Deus venha mudar nós de novo. Aleluia. Deus precisa trabalhar em nosso coração, irmãos, para que haja um avivamento em nossas vidas. Muitas das vezes nós pedimos avivamento, mas quando nós não buscamos, nós não buscamos. Irmãos, a minha oração, eu fico feliz quando esses jovens aqui, a minha oração é pelos jovens. Irmão, que coisa, eu fico triste quando eu passo nos lugares que eu vejo aqueles jovens se prostituindo, bebendo, usando droga. Irmãos, que coisa que machuca a gente. Mas quando eu vejo uns jovens assim, irmãos, buscando a presença, a minha oração é que quando aqueles jovens, quando a gente abrir a boca para louvar, para adorar e entregar o nosso melhor ao Senhor, que o Senhor possa tomar eles, que o Senhor possa batizar no Espírito Santo, que eles venham falar em línguas. Irmãos, quando os pré-adolescentes vão louvar, a minha oração, Senhor, usa eles, Senhor. Abençoa, toma eles no teu Espírito Santo. As crianças, irmãos, Aleluia. já que nós, adultos, não buscamos o suficiente para buscar, usa as crianças. Aleluia, Senhor. Irmãos, aqui eu acho que já contei isso daqui, e eu vou repetir porque eles não estavam aqui. Eu vim aqui uma vez ministrar a palavra, e aí cheguei aqui, o pessoal estava orando, aí levantaram e eu dobrei meu joelho e estou orando. E aí eles começaram a louvar, não tinha instrumento aqui na igreja. Acho que tinha um violão, acho que era o esposo dela, não lembro se estava tocando violão, e tinha uma menininha tocando carrom. Irmãos, eu estava ali, eu parecia que tinha uma banda aqui dentro da igreja. Aleluia. Que coisa linda, irmãos. Aí quando eu levantei, eu falei assim, meu Deus do céu, não tem instrumento aqui para isso, né? Quando eu levantei, a menininha estava tocando aqui, o violão ali, eu falei, meu Deus do céu, sabe o que o Espírito Santo falou? No dia que você não quiser fazer, eu levanto ele. Glória a Deus, aleluia. É isso que Deus faz, irmãos, porque no dia que nós não quisermos fazer, Deus levanta. Então não pense que a obra de Deus para, porque hoje eu não vou fazer. Você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Porque se você não quiser fazer, Deus levanta outra pessoa. Aleluia. Mas quando for fazer, faça bem feito, irmãos. Faça com amor, faça com, sabe? Aleluia. Aqueles homens, irmãos, eles tinham tanto amor de fazer que eles tinham uma comunhão. Eles tinham, sabe, uma união. Se caso alguém estivesse passando necessidade, eles vendiam o que eles tinham para dividir para todos, não deixavam ninguém para trás, para todos e adorar o Senhor. Olha aí, será que nós temos essa união? Será que nós temos essa união de alguém que está passando por necessidade? Hoje fulano não veio no culto. No outro culto, será que nós temos a discussão de chegar lá e ir lá buscar ele? Ou ele não vai fazer falta na igreja? Porque, irmãos, a gente tem que pensar que a cada irmão que fica para trás é um tijolinho a menos. É um tijolinho a menos, irmão. Então ele vai fazer falta, é uma cadeira vazia. Então, irmão, se nós tivéssemos a mesma comunhão, a mesma união que aqueles homens tiveram, irmãos, isso aqui vai ficar pequeno. O nosso foco, irmãos, é não deixar ninguém para trás, porque o Senhor nos levantou para pregoar a palavra do Senhor, para falar do amor de Cristo para aquele que não conhece. Então amanhã ou depois, quando Jesus voltar, não vai ter como você falar, ninguém falou nada para mim. Sabe que triste, irmãos? O Senhor fala assim, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Aleluia. Irmão, no livro de Juízes, capítulo 13, me ajuda aí, alguém, se eu estiver errado, vai falar de Sansão. O nascimento. Sansão, ele foi consagrado ao Senhor, mas tinha regra. Irmãos, na casa de Deus tem regra. Quando Deus te dá uma unção, tem regra. E regra é para quê? Para ser cumprida. Você não vai comer
tocar. Olha com quem que você anda. Sansão obedeceu, irmãos? Será que nós estamos assim também? Nós estamos obedecendo a voz de Deus? O Senhor tem falado assim, fala: Santiago, não passa por ali. Eu estou passando. Santiago, não toca nisso daí, isso aí não te convém. Eu estou lá tocando. Santiago, não coma isso daí. Irmãos, é triste. E aí quando é no capítulo, acho que é 16, 20, alguma coisa, vai falar assim: e o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. Meu Deus. Ô, irmão, que coisa triste, irmãos. Que coisa triste isso. Então que nós possamos vigiar, irmãos, buscar, perseverar até a vinda do Senhor, em união, em comunhão. Aleluia, Aleluia. Senhor. O Senhor estava ao partir do pão, estava com os discípulos, e Judas estava lá no meio. O Senhor desprezou Judas? O Senhor não sabia que Judas ia trair? O Senhor desprezou ele? E muitas das vezes, irmãos, porque nós olhamos torto ali e falamos assim: ó, o João, não vou colocar ela no grupo de jovem não. Sabe, já quer matar o crente já. Irmãos, nós temos que perseverar, nós temos que buscar a união, comunhão. Jesus sabia que Judas ia trair ele, nem por isso ele chegou lá e falou: sai. Então, irmãos, foi ali no partir do pão, comunhão. Quando fala de ceia, se fala em mesa, comunhão. Assim como disse entre Marta e Maria, eles estavam ali na ceia, foram lá fazer um jantar para Jesus. Marta estava muito ocupada com os afazeres, mas Maria, irmãos, Maria ela não perdeu a oportunidade. Aleluia, Deus. Irmãos, eu estou numa situação dessa, eu fico viajando. Então quando eu quero saber de arrumar a mesa, eu quero saber de, sabe? Irmãos, eu vou aproveitar o tempo que eu tenho, né, com Jesus. Irmãos, e Maria foi muito sábia. Maria pegou o que ela tinha de mais caro, o que ela tinha de melhor. E ela chegou lá e derramou os pés do Senhor. Nós temos oferecido para o Senhor aquilo de melhor? Ou nós chegamos de qualquer jeito na igreja e queremos receber? Porque primeiro você tem que oferecer. Você vem para o culto, você não vem para receber. Você veio oferecer o seu culto, irmão. Aleluia. Assim como aquele povo, quando eles se reuniam no templo, eles ofereciam louvores, ofereciam culto ao Senhor. Aleluia. Irmãos, nós precisamos ter mais união um com o outro. Nós precisamos, irmãos, ter comunhão. Nós precisamos se achegar, sabe? Se achegar um com o outro. Aleluia. Irmãos, é coisa, sabe? É coisa de Deus. Quando você fala da ceia, hoje em dia o povo perdeu a essência da ceia. Irmãos, eu não era evangélico ainda, mas o Senhor já trabalhava no meu coração. Irmãos, quando eu ia numa igreja lá, junto com a minha esposa, que ela era dessa igreja, dia de ceia, irmãos, que coisa linda, que coisa linda. Hoje em dia, irmãos, tem a ceia, aí o povo está trocando a ceia pelo futebol, está trocando a ceia pelo Netflix, né? Às vezes está chovendo, é porque a pessoa vai se molhar. Irmãos, Judas trocou Jesus por 30 moedas. E hoje nós estamos trocando Jesus por qualquer coisa simples, irmãos. Irmãos, que nós possamos ter mais união, mais comunhão, mais reverência. Porque buscar mais a presença do Senhor. Porque como disse no início, aonde tem oração, tem comunhão. Aonde tem oração, irmãos, tem crescimento. Irmãos, se nós não se reunir, né, não tiver comunhão entre nós, irmãos, a igreja não vai. Cristo não se agrada, irmãos. Irmãos, muitas das vezes você vê dentro da igreja, sabe, conversinha daqui, outra dali, sabe? Irmãos, igreja, você tem que ter reverência para entrar lá dentro. Irmãos, vigiai quando falar do seu irmão. Se for de bênção, maravilha, mas se for, irmão, para trazer maldição, não fale. Busque a presença do Senhor. Pede discernimento, que o Senhor vai dar discernimento para você.
Eu falo isso daí, irmãos, é para mim também, não tô, sabe, eu não sou dirigente da igreja, mas eu estou falando que o Espírito está funcionando a falar. Mas a igreja, irmãos, ela precisa de união, ela precisa, irmãos, ser unida. Irmãos, qualquer coisa que o mundo aí fora vão fazer, eles fazem com excelência. Eles fazem com excelência, irmãos. Mas se nós aqui fazer uma festa, aqui, chama Cajati, meia dúzia de gente aparece. Não tem comunhão, não tem união, irmãos. Irmãos, era para a gente ser um povo diferente. Não é isso que a palavra fala? Que nós somos um povo diferente. Isso deixa a gente triste, irmão. Entristece. Lá fora, tudo que eles vão fazer, eles fazem bem feito, fazem com excelência, tem organização, sabe? É coisa de outro mundo. Mas quando nós vamos fazer, irmãos, é triste. Mas eu creio, irmãos, que Deus ele vai mudar isso daí. Deus ele vai mudar. E sabe como que ele vai mudar, irmãos? O dia que nós descermos. O dia que nós descemos a casa do olheiro. O dia que você se colocar na posição, você descer e buscar a Deus de todo o seu coração, irmãos, Deus vai começar a trabalhar. Você não vai ter tempo para olhar para A, para B, para as coisas erradas. Você vai ter tempo de falar de Deus, de olhar e buscar aquilo que está caído. É isso daí que você vai ter tempo. Aleluia. Irmãos, uns tempos atrás aí aconteceu algo lá na sede. Eu não vou citar nome porque, né? Mas eu acho que o presbítero Robinho já sabe. Teu irmão vai para a igreja, irmão. Ele não vai cultuar. Ele vai lá ver. Ó, não está tocando errado. Aí chega lá, ó. Por que está de braço cruzado lá fora? Ó, por que o menino está segurando aquilo ali? Sabe quem, né? Irmãos, a gente não está na igreja para isso. Se a gente for olhar para isso daí, a gente não vai cultuar. Melhor não ir. Irmão, você tem que falar, Senhor, encha o Samuel, Senhor. Que ele toque, que ele seja um Davi quando ele pega aquela água, sabe? O Espírito Santo vem. Aleluia. Irmãos, nós temos que ser abençoador, irmãos. Nós temos que ter a visão do reino. Nós temos que buscar a presença do Senhor, não é tirar o foco de ninguém. Irmãos, fala assim, se o irmão está fazendo coisa errada, ela fala, Senhor, abençoa, dá discernimento, abençoa a vida dele, Senhor. É isso o nosso dever, irmãos, é isso, é comunhão, é isso daí. É isso daí. Irmãos, que coisa linda quando a igreja se reúne para adorar no mesmo propósito. Assim como diz em Atos, eles estavam reunidos no mesmo propósito. E no dia que nós estivermos no mesmo propósito, irmão, você pode ter certeza que a presença de Deus, ela vai bradar nesse lugar. Ela vai encher. Ela vai batizar desde o pequeno até o mais velho. Porque não foi isso que o profeta Joel falou? Atos 2 está falando. Joel falou que ia descer. Irmãos, é disso que nós precisamos. É disso que nós estamos buscando. Irmãos, eu quero ver todo mundo lá no céu. Eu não quero perder a minha salvação por nada desse mundo, irmão. Eu quero estar, ó, meu alvo é Cristo. Aleluia. Meu alvo é Cristo. Irmãos, no dia que nós se colocar na posição, vamos buscar, vamos ser diferentes. Vamos ser, ó, o que a Bíblia fala. Vamos ser um povo unido, um povo diferente. Claro que aquele que o povo lá no mundo fala assim, esses povos são tudo doido, mas doido por Jesus, doido de buscar a presença do Senhor, doido de buscar aqueles que estão perdidos lá fora, doidos de pregar a palavra, aqueles que não conhecem. Irmãos, que quando eu vou na prisão, já tem desde o ano passado, ministrar a palavra lá, irmãos, que coisa, ali o negócio é pesado. Ali é pesado, irmãos, porque ali tem coisa de tudo quanto é tipo que você imaginar tem ali dentro. Ali você tem que se revestir. E a última vez que eu fui lá, eu trouxe uma palavra e aí não chegava ninguém. Quer dizer, tinha acho que meia dúzia de gente na grade. Você fica dentro de você que fica preso, né? Fica dentro de uma jaula lá e os presos ficam tudo em volta. E alguns tinham reverência, outros sem camisa, aí outros chegavam, amém, irmãos. Aí eu falei assim, meus queridos,
Vocês estão aqui pela escolha de vocês. Eu não estou aqui porque eu não sou juiz, não estou aqui para julgar ninguém, não sou advogado, mas eu vim aqui em nome de Jesus. Aleluia. Eu vim aqui trazer uma palavra que liberta, uma palavra que amanhã ou depois, quando você pagar o que você deve para a justiça, você pode ser usado lá fora. Amanhã ou depois, você pode estar aqui dentro, mas não preso. Você pode estar aqui dentro pregando a palavra, falando, dando testemunho que você estava aqui dentro e Deus te libertou. Aleluia. Irmãos, e ali eu comecei a ministrar e o Espírito Santo começou a tomar aquele lugar. Até aquele povo que estava lá encostado, lá no fundo, o povo começou a chegar. Então, irmãos, o agir de Deus é assim. Aleluia. E aí quando foi no final que começaram a louvar, irmãos, que coisa. É por isso que eu fico imaginando que quando Paulo e Silas oravam ali na cadeia ali, Aleluia, estremeceu tudo. Senhor. Porque o louvor, quando eles entregam o louvor ao Senhor, irmãos, é coisa de, sabe, é coisa de Deus, é coisa de outro mundo. Então é disso que nós precisamos, irmãos. Porque a igreja do Senhor está presa. É os que estão lá dentro que adorem em espírito e em verdade. E nós que temos a liberdade estamos presos. Muitas das vezes vem com o coração trancado. O que você tem que oferecer para Deus? Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, nós precisamos ter comunhão. Comunhão. No dia que nós entendemos o que é comunhão, Aleluia. a casa de Deus, Deus vai operar. Deus vai usar a cada um. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos colocar de Aleluia. pé. Com a permissão do presbítero Robson. Glória a Eu Deus. queria, irmãos, orar por você. Eu queria que você, aquele que sentir no coração, que quiser vir à frente, que quiser, talvez não fale em línguas, talvez não é batizado pelo Espírito Santo, nós vamos orar. Se Deus quiser, não vai ser eu, irmãos, que é através de mim que você vai fazer. Mas se Deus quiser, Ele pode te batizar. Se Deus quiser, Ele pode te encher. Porque o mover é dele, a palavra é dele, é tudo dele. Aleluia. Aleluia. Se você sentir no seu coração, vem até a frente, que nós vamos orar. E eu creio que o poder de Deus, Ele vai operar sobre esse lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, entenda que no dia que nós estivermos no mesmo propósito, o Senhor ele vai operar sobre esse lugar. Não que Ele não esteja operando, irmãos, mas eu digo, o mover de comunhão, o Espírito Santo, Ele vai encher essa casa, desde o pequeno até o mais velho. Aleluia. Mas isso daí, irmãos, quem tem que buscar somos nós. Nós que temos que descer, nós que temos que buscar na face do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Aleluia. Glória a Deus. Porque muitas das vezes Pedro, irmãos, Pedro ele era cascudo, mas Pedro era cheio do Espírito, irmãos. Você lembra da passagem de Docas, né? Ela não tinha nada, mas ela fazia, sabe o que ela fazia para Deus? Ela usava uma agulha. Ela fazia diferença. Por que ela fazia diferença? Porque ela costurava com os apóstolos. Ela ajudava as pessoas com costura. Então todos nós, irmãos, temos talento. Todos vocês são usados por Deus. Basta nós descobrir qual é o seu talento e você se colocar na posição, irmãos. E Pedro ele era cheio e Docas morre. Mas Pedro cheio do Espírito Santo, irmãos. Pedro, através de Pedro, o Senhor ressuscita Docas. Aleluia. Pedro era tão cheio, irmãos. A sombra dele passava, curava as pessoas. Irmãos, a gente tem que ser cheio. A gente tem que buscar em comunhão, em união. Aleluia. O Senhor, Ele quer usar você. Mas muitas das vezes você já viu um vaso tampado ser cheio? Irmãos, nós temos que tirar a tampa. Glória a Deus. Temos que tirar a tampa para o Senhor poder encher. Aleluia. E quando nós estamos cheios, irmãos, nós transbordamos outras pessoas. Quando nós estamos cheios, irmãos, as pessoas lá fora, Ele vê a diferença. As pessoas lá, você vai dar testemunho, somente as pessoas verem você. Porque o brilho de Jesus sobre a sua vida é diferente. Aleluia. E é assim que Deus quer, irmãos, união.
busca. Aleluia. Enquanto a irmã está louvando, se Deus tocar sobre o seu coração e você quiser vir aqui à frente, estaremos orando. Eu não sei se aqui todos são evangélicos. Amém. Mas vamos buscar perseverar em união. Aleluia. Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas evidencia Aleluia. Deus Santo. Aleluia. Vai ter respeito com aquilo que nós vamos ver.
Glórias a Deus, maravilhoso. Espírito Santo, nós podemos um amém nesta palavra. Graças a Deus, podemos assentar. Por gentileza, que Deus abençoe poderosamente a vida do presbítero Santiago, por essa poderosa palavra no nosso coração. Vemos que esta campanha tem surgido efeito e Deus tem falado grandemente ao nosso coração. Nós sabemos que uma igreja que persevera nele, ela alcançará as promessas do Senhor. Temos certeza que as promessas, para que ela venha ser realizada, dependem das nossas atitudes. Depende de nos posicionarmos diante dele. E nisso nós veremos a glória do Senhor se manifestar. Como nesta noite se manifesta, nós temos a certeza. É uma alegria onde nós sentimos que o mundo não pode sentir. O dinheiro não pode trazer o coração forte. Mas uma alegria de estar juntos, unidos. Muitas vezes em dias difíceis, porque só Deus sabe o dia que eu e você passamos. Mas a partir do momento que nos reunimos diante da presença do Senhor, unidos, adorando e glorificando este Deus, nós sentimos alegria e paz ao nosso coração. Porque não estamos servindo a qualquer Deus, nós estamos servindo a um Deus onde tem autoridade nas mãos e tem a sua glória, aleluia, para todos sempre. Amém? Deus abençoe a cada um, Deus abençoe o casal, nosso irmão João, nossa irmã. As portas estão abertas, quando quiserem vir, é pertinho, amém? Nossos jovens, né? Eu esqueci de citar no começo, né? Não sei se todos sabem, nosso presbítero Santiago está dirigindo o jovem ali da sede, né? Tem sido bênção ali, tem incentivado os jovens a estar fazendo essa obra. Com certeza temos alguns projetos aí em mente, né? Para nós estarmos unidos nossos jovens, né? A partir da manhã, na reunião quando nós estaremos organizando, né? Algo sobre isso também, né? Temos que estar unidos, tanto aqui quanto as congregações, quanto a nossa sede, porque nós somos um povo só, não somente dentro deste ministério, há ministérios aí também, pastores, companheiros nossos, amigos. Nós, independente da placa de ministério, mas estamos servindo ao mesmo Deus, com o mesmo objetivo. Amém? Vamos dar os nossos avisos nesta noite, né, para estarmos encerrando, né? Aviso da semana amanhã, irmãos. O que tem amanhã? Glória a Deus, os irmãos sabem então, né? Os irmãos sabem que não pode faltar. Ainda mais agora que é de 3 em 3 meses estará conosco lá.